Fala pessoal, tudo bem? Mais um Avelcast aqui direto da Expert 2024 e hoje aqui ao meu lado um conterrâneo, um xará, né? Guilherme Anversa, que trabalha na XP Advisory. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da XP Advisory, né, com algumas das áreas que eles atuam, falar um pouquinho aqui de ativos isentos, carteira administrada. Guilherme, vai ser um prazer falar contigo hoje. Quando eu contrato uma carteira administrada, e trazendo aqui um pouco mais para a carteira administrada de crédito privado, né, essa carteira administrada que a gente tem trabalhado, por que eu contrataria, né, essa carteira administrada? Por que eu não aloco, vamos dizer assim, pegando as emissões que estão aí ou as rendas fixas que estão na plataforma? A carteira administrada ela tem acesso a alguma taxa ou algum ativo que muitas vezes o investidor na ponta não teria? Bom, primeiro entrar na parte de estrutura de custos, né? Então, ao contratar um modelo de gestão, né, nós como somos uma gestora de recursos, nós somos uma asset, como uma asset nós conseguimos negociar no que se chama de taxa institucional. Então, nós conseguimos comprar ativos, debentures, pagando um nível de spread muito mais baixo, o nível de spread das grandes assets do Brasil. Então, o investidor já tem uma eficiência de custos muito grande só nessa diferença de spread que ele vai pagar se ele fosse comprar diretamente como um investidor pessoa física, né? Eu dentro de uma asset, eu estou negociando em bloco, eu estou negociando para um grupo de mais de 600 famílias que escolheram pela XP para fazer a gestão desses recursos. Então, isso já gera uma eficiência de custos muito grande na hora que, ao invés de negociar como um investidor individual, eu vou negociar numa carteira administrada com um grupo de investidores. Então, isso já em termos de custo é uma eficiência importante. E o segundo ponto é monitoramento de crédito, né? Nós, como investidores, principalmente e a gente entende a vida do investidor, né? A gente tem muitos dos investidores que, poxa, têm outras ocupações, né? São empresários, médicos, trabalham com outras funções. Você acompanhar no dia a dia se houve alguma quebra de covenant, se os indicadores de alavancagem financeira operacional das empresas estão melhorando ou piorando, é um trabalho extra que o investidor adoraria de ter, mas é difícil acompanhar. Então a gente tem esse acompanhamento e essa negociação que a gente faz no dia a dia ali de, poxa, está piorando um pouco um segmento específico, diminuímos o setor ou a companhia. Então essa gestão do dia a dia, somada a essa eficiência de custos, tornam esse modelo bastante vitorioso no segmento de crédito privado, né? Hoje, pensando do ponto de vista de composição dos investidores, né, como a gente falou bastante aqui nessa questão dos títulos isentos, os títulos isentos são essa maravilha como uma opção de investimento. Mas a gente já viu alguns defaults, a gente já viu algumas empresas com algum tipo de problema de crédito privado. E quando a gente tem um movimento muito forte que a gente está vendo na classe, para essa classe de ativo, né, são muitos investidores acessando o mercado de crédito privado, eu acho que por trás você tem esse time que traz essa inteligência de separar, opa, esse crédito aqui está com um nível de spread talvez não compatível com o risco que ele está correndo, né? Porque a gente olha, poxa, IPCA mais 6 é muito bom isento, mas talvez uma empresa que a gente esteja comprando, pagando IPCA mais 6, ela não deveria estar pagando IPCA mais 6, ela deveria estar pagando IPCA mais 9, IPCA mais 10, por conta do risco que ela está correndo. Então a gente faz o filtro de buscar esses IPCAs mais, esses CDIs mais, mas com um nível de crédito condizente com o que a nossa equipe está avaliando. Então eu diria que esse é um plus ali dessa análise de crédito. Perfeito. E vamos lá, trazendo aqui uma analogia com o futebol, seria ser uma linha mais defensiva, no sentido, vou fazer uma análise de crédito mais criteriosa, vou negociar em bloco, vou conseguir melhores custos, mas numa linha também de uma gestão ativa. Como é que vocês fazem para, quando fecha uma curva, vocês conseguem botar um ágio? Como é que funciona a gestão de vocês numa carteira de crédito privado, por exemplo, para tentar maximizar esse retorno para o investidor? Isso. Hoje, nesse exato momento, a gente estamos jogando aqui mais na defesa, né? Vamos ter o painel hoje com o Abel Ferreira, a gente está numa estratégia mais Abel Ferreira ali, botando 3 zagueiros e 2 volantes. Então a gente está jogando mais defensivo, exatamente porque a gente entende que o mercado de crédito está passando por um período que ele está negociando com spreads mais apertados. Então, nesse exato momento aqui, a gente tem trabalhado com um pouquinho mais de caixa, a gente tem sido mais oportunístico, exatamente porque a gente entende que dentro da gestão ativa, a partir do momento que a gente tiver algum tipo de evento
de recuperação judicial em algum setor, como a gente viu recentemente, a gente viu muito isso em janeiro de 2023 com lojas americanas, são esses momentos que a gente vai para o ataque, são esses momentos ali que a gente aumenta o número de atacantes dentro do nosso portfólio para exatamente capturar, que é geralmente quando o investidor não quer comprar, daí o investidor está um pouco mais preocupado, é a hora que as boas empresas também têm abertura de spread, né? A gente viu, por exemplo, no ano passado, letras financeiras de grandes bancos, né, alto grau de investimento, negociando num patamar ali de CDI mais 3, CDI mais 4. Só para dar números de referência, hoje uma letra financeira de um grande banco financeiro, na média, vai pagar CDI mais 0,30, CDI mais 0,25. Então a gente aproveita exatamente esses momentos de descompressão do mercado, fuga de liquidez, exatamente para contra-atacar, né? A gente joga na defesa e aproveita esses momentos para contra-atacar, exatamente continuando com a nossa filosofia, que é de comprar ativos de crédito de boa qualidade, mas com taxas de crédito high yield. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse exemplo do que aconteceu ali com Americanas e Light, né? Eu acho que na sequência teve Americanas e Lights, isso estressou bastante o mercado e realmente tivemos boas taxas. E mais numa linha, vocês compram o CDI mais 4, o IPCA mais 8, o IPCA mais 6, no momento que o mercado é estressado. Mas na visão de vocês faz sentido, ou vocês fazem uma linha também de executar um ativo, botar um ágio, fazer esse giro da carteira, ou não? Vocês simplesmente carregam para o vencimento e vão deixando, né, a própria carteira ir vencendo e para ir renovando os ativos, ou vocês também, quando o mercado acalma, melhora, vocês compraram aqueles títulos, né, estressados com altas taxas e vocês enxergam que existe um momento que faz sentido liquidar aquele ativo antecipadamente para botar aquele caixa e comprar outra coisa? Como é que funciona essa linha de pensamento? Em condições normais, né, quando a gente está avaliando um título de crédito, idealmente a gente está comprando e para carregar, né? A gente quer ter esse benefício de carregar e ter esse retorno composto do ativo ao longo do tempo. Mas a realidade é que o mercado do Brasil está muito sujeito a fluxos. Esses fluxos eles acabam influenciando muito a taxa, o prêmio dos títulos de crédito privado. Então, essas condições que a gente ainda vive no mercado de crédito aqui no Brasil, ainda eu acho que por conta de um mercado ainda que está ficando maduro, né, ele não tem ainda o mesmo nível de liquidez que a gente encontra na Bolsa, né, em termos de negociação, isso permite a gente exatamente aproveitar esses ágios e deságios dos títulos de crédito, né? Um título de alta qualidade, quando passa por um fechamento muito grande de spread, a gente aproveita, põe um pouquinho no bolso. A gente está um pouco nessa fase, tá? A gente está na fase exatamente de pegar todo esse fluxo que está entrando na indústria de crédito privado e botar esses fechamentos de spreads no bolso para trabalhar com um pouquinho mais de caixa, um pouquinho mais de até LFT a gente tem comprado, para exatamente aproveitar algumas aberturas. A gente teve, por exemplo, no setor de saúde, algumas aberturas específicas, a gente aproveitou um pouquinho, setor de automóveis a mesma coisa. A gente tem aproveitado um fechamento muito grande de spread para exatamente arbitrar um pouquinho mais o mercado. Mas, mais uma vez, o ideal é a gente comprar e carregar, né? O nosso propósito aqui é um propósito de trazer um viés mais de buy and hold, mas como tem sido um mercado de maneira mais ampla, né? Tem oscilado aí, o bom e o mau humor tem oscilado bastante. Isso tem feito com que a nossa gestão tática ela tenha aumentado aí nos últimos anos. Perfeito, perfeito. E vindo aqui então para as carteiras, você pincelou ali bem brevemente sobre a carteira high yield, a carteira high grade. Traz um pouquinho mais de detalhe, assim, uma carteira high grade com mais ou menos quantos ativos, qual é o prazo, qual a duration que vocês trabalham, mais ou menos para quem que vocês recomendam trazer esse tipo de investimento, depois também da carteira high yield. Sim. A carteira high grade é o primeiro passo. Então é para o investidor que está ali com um portfólio mais concentrado, um portfólio mais conservador, concentrado em produtos mais líquidos, fundos mais líquidos, debentures. A gente faz esse trabalho de avaliar a carteira do investidor, de como ele está posicionado hoje, exatamente para fazer esse trabalho, né, de composição de portfólio. Tá? Então, na média, uma posição nossa ali vai oscilar de 2% a 3%, com limite médio, máximo de exposição ali de 5%. Então, a gente está falando de um portfólio que deve oscilar ali entre 35 e 45 ativos. Então, a ideia é trabalhar com um portfólio mais pulverizado no mundo high grade. A nossa ideia aqui é realmente preservação de capital, é o nosso lema ali quando a gente está pensando em renda fixa nesse mundo. E aí o high yield é uma outra história, high yield é um outro jogo, então a gente tem
toda a parte de estruturação e originação de crédito da XP. Então a gente olha a parte de infraestrutura com o Túlio Machado, a gente olha a parte de imobiliário com o Matos. Então a gente tem todo um time aqui de crédito estruturado da XP que nos dá suporte para sermos mais oportunísticos, tá? Então essa é uma carteira também diversificada, vão ser posições ali também que a gente vai tentar buscar os 5, 10% eventualmente em algum papel. Então a ideia, aí já é um portfólio que vai ter um target médio de mais entre 20 e 25 nomes. Prazo de liquidez mais longo, então a gente está falando de uma duration de 6 a 10 anos. A duration dos títulos mais conservadores a gente consegue chegar numa duration mais média de 2 anos. Então é mais ou menos aqui aonde a gente posiciona os dois portfólios. E eu acho que uma pergunta constante quando a gente vai investir em algum crédito privado, ou seja, título público, é justamente também qual é a liquidez que eu teria, né, se eu quisesse vender esse ativo. A gente falou basicamente um pouco sobre a marcação ao mercado, mas como seria a liquidez tanto da carteira high grade da carteira high yield. Eu acho que esse é um ponto bem importante, especialmente aqui falando com assessores, porque quando tu vai falar isso com o investidor, tem que, eu acho, que deixar muito claro, né, como é que funciona a liquidez, quanto tempo ele vai deixar esse dinheiro investido, para realmente ele ter um rendimento adequado àquilo que ele está esperando, né? Eu vou primeiro começar pela parte de menor liquidez, que é o high yield, tá? Aí, diferente do que eu comentei, né, desse trading que a gente tem feito no mundo high grade, o propósito do high yield é o buy and hold. Até porque daí a gente já parte de um nível de CDI ou IPCA muito alto. É um mercado ainda distante do que a gente acha que é um nível adequado de maturidade, até porque os investidores eles acabam concentrando uma parte significativa dos seus recursos nesse crédito mais high grade. Então, o propósito aqui é comprar títulos que vão ali nos pagar num prazo ali de 6 anos ali em média, e a ideia é comprar e carregar até o vencimento, tá? Porque são estruturas mais ilíquidas, são estruturas que muitas vezes a gente originou dentro de casa e que num passado recente a gente incorporava tudo dentro dos nossos fundos, né? Então, poxa, tem o fundo de infra, tem o fundo de special seats, a gente aproveita essas operações que antigamente ficavam só dentro dos fundos abertos para comprar diretamente dentro da carteira do investidor. Então esse é um plus ali que o investidor está comprando um título que no passado recente era basicamente inacessível. Mas eu acho que é importante reforçar, para quem investe em high yield tem que estar pensando num horizonte de pelo menos 5 anos ao comprar esses ativos, até pelo prêmio que a gente está buscando nisso, né? Poxa, IPCA mais 11, IPCA mais 12... é muito bom, mas você precisa desse tempo a seu favor para tá carregado nesse tipo de papel. Já o mundo high grade, assim, é super líquido, né? O mercado secundário aqui no Brasil de crédito, ele acaba favorecendo a gente. Então, a gente consegue trabalhar com um nível de liquidez bastante, assim... Obviamente, a gente tem os momentos de estresse, quando tem uma lojas americanas, que a gente passa ali por um período de 1, 2 meses de maior liquidez, que a gente recomenda que esse é o pior momento para vender crédito privado, mas em condições normais de temperatura e pressão, esse é um crédito privado super líquido, tá? É um mercado que tem atraído muito fluxo de investidores e é um mercado que a parte secundária aqui é muito líquida. Então, a carteira high grade aqui é uma combinação de retorno com liquidez para o portfólio das famílias que estão com a gente. Perfeito. Lembrando, né, que liquidez, high grade é líquida, mas a gente tem a marcação, né, a mercado na hora de liquidar. Uma coisa é a gente conseguir liquidar em um tempo hábil, aí, botar o dinheiro em caixa, mas sempre tem a variação ali da marcação a mercado. E entrando nisso, até já indo para o final, até uma dúvida e uma curiosidade minha. Na high yield ali, como é que funcionaria a marcação ao mercado dos ativos da high yield? Porque muitos ativos ali, pelo que eu entendo, não são tão negociados, né? Então não tem uma negociação, muitas vezes são estruturações originárias. Como é que funciona ali a marcação ao mercado da carteira high yield? Como são os ativos que são negociados através dentro dos fundos, a gente tem a marcação dos administradores. Então, os administradores, em conjunto com a asset, eles fazem a diligência e a renovação de preços dos papéis, como são os FDICs, como são os títulos de créditos mais ilíquidos. Mas a realidade é que essa oscilação do dia a dia que a gente vê no mundo high grade, na prática, no mundo high yield, ela acaba sendo menor, tá? Vão ser flutuações que vão dar... É engraçado, né, que o high yield dá, às vezes, a sensação de ser menos arriscado por conta da volatilidade,
porque ele acaba tendo mais esse perfil de uma menor oscilação. Conforme a gente for evoluindo essa indústria, a tendência é que a gente comece a ver um aumento maior na marcação a mercado por conta das negociações, mas eu diria que o nível de volatilidade vai ser super baixo, porque a gente tem ainda um mercado ainda com baixa negociação, tá? Mas são ativos que, como a gente trabalha com os grandes administradores do Brasil, eles passam também pela avaliação do administrador na hora da marcação a mercado desses títulos. Eu acho que vale a pena comentar de um outro mundo, claro, aqui, que são as carteiras multi-estratégias, né? Eu entendo que a gente está numa fase onde a gente fala muito de crédito privado, crédito high grade, crédito high yield, mas a realidade é que existe ainda um mundo gigantesco de oportunidades, né? Seja através dos fundos multimercados, tá? Eu sei que não é um período fácil para essa indústria, mas aqui a gente está cercado de grandes assets do Brasil, grandes produtos, grandes gestores multimercados. Os últimos 3 anos não foram fáceis, né? Principalmente pela condução de taxa de juros nos Estados Unidos. A gente passou por um período que a taxa de juros dos Estados Unidos foi de 0 para 5, agora é 5 e a discussão se ela vai ser 3, 3,5. Então a gente passou por uma flutuação muito grande nos juros americanos, que aumentaram o nível de volatilidade do mercado, mas são grandes gestores e quando a gente olha numa janela de 5, 10 anos, eles geraram muito valor para o portfólio dos nossos investidores. Nós estamos também cercados aqui por grandes investidores de bolsa no Brasil e bolsa no mundo. Então a gente acha que essa composição de renda variável mais o S&P é muito poderosa no portfólio dos investidores, só que a gente precisa de um horizonte, né? Eu entendo que o CDI alto, então o Roberto Campos estava aqui falando, até reduziu um pouquinho o tom ali da alta de juros, está um pouquinho mais tranquilo que o Galípolo, mas a gente ainda vai conviver com um ambiente de juros mais altos aqui no Brasil. Mas esse Banco Central, né, até um pouco estranho, né? O Banco Central subindo o juro, mas isso vai ser bom para a Bolsa, porque esse Banco Central conduzindo a política monetária no curto prazo aqui e tomando esse cuidado com a inflação aqui no Brasil, vai fazer com que as expectativas de juros futuros caiam. Isso é super poderoso para a renda variável local, e essa queda de juros nos Estados Unidos também é super poderoso para a Bolsa Global. Então, mais uma vez, eu entendo que é um momento para crédito privado, mas eu já queria deixar essa provocação aqui para os investidores de que existe um mundo além da renda fixa, existe um mundo além do CDI, que a diferença é que aí o grau de paciência tem que ser muito maior, né? O IPCA mais 6 que eu tenho no crédito é o IPCA mais 14,15 que eu tenho na Bolsa. A diferença é que a Bolsa, essa marcação desse IPCA, você perguntou de marcação a mercado, na Bolsa a gente tem a marcação a mercado intraday. Só que quem tiver essa paciência para carregar esse ativo e negociando IPCA mais 14, 15, que é onde está o mesmo setor de infraestrutura negociando na Bolsa. Infra, tem algumas utilities ali que estão negociando a matéria bem interessante, IPCA mais 12, 13, né? Mas realmente, aí perfil. Eu acho que o recado da Versa, na verdade, alocação, né? Diversificação, né? Crédito privado, claro que a gente trouxe um pouco mais a conversa para o lado do crédito privado aqui, mas eu acho que o ideal para qualquer carteira, né? Não é porque a gente está falando de crédito privado que a gente tem que investir só nisso ou só numa carteira de administrar de crédito privado. O ideal sempre, claro, é manter uma boa alocação. Mestre, como não tem mais perguntas, para encerrar, dá um resultado final aí, fala um pouco mais da XP Advisor, né? O que a gente pode contar com vocês aí. Ótimo. Bom, obrigado por reforçar o convite, né? Então, poxa, XPA e Avel são super parceiros, tá? Além da origem, né, a XP também, origem de Porto Alegre, mas existe todo esse compromisso nosso de fazer gestão de recursos. Já dentro da XP é uma estrutura que existe há mais de 10 anos, dedicada à gestão de patrimônio, fazemos gestão de todos os tipos de perfis de investidores, né, dos mais conservadores aos mais arrojados. Então, contem com a gente aqui, uma parceria que é uma parceria aqui de longuíssimo prazo entre a Avel e XP Advisor. Perfeito. Com essa aula, então, do meu xará aqui, do Guilherme Anversa, encerramos mais um Avelcast aqui, direto da Expert 2024, São Paulo. Um abraço, pessoal.